Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Juízes 6, a partir do verso 1. Diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Versículo 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Verso 14 diz: Então o Senhor olhou para ele e disse, lembrando que isso aqui era uma manifestação física do anjo do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor, nesta manhã, mais uma vez nós nos submetemos à grandeza das Escrituras Sagradas. Nós nos submetemos à tua sabedoria, para que o Senhor possa falar conosco, mais uma vez, na intimidade, no segredo do coração de cada um, Senhor. A tua palavra é poderosa. A tua palavra traz, ó Deus, segredos espirituais que o pregador não conhece, que a pessoa do lado não conhece, mas que o teu Espírito pode impartir dentro do coração de cada pessoa nesta manhã, e os que nos assistem online, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esta noite eu estava meditando nessa parte do texto, quando Gideão é encontrado pelo anjo do Senhor e ele está malhando o trigo no lagar. E deixa eu explicar rapidamente para vocês como é que funcionava isso. Havia duas coisas nos tempos bíblicos que eram muito usadas em Israel, que era uma eira e um lagar. A eira era um lugar parecendo esse altar aqui, normalmente em forma um pouco mais quadrada, às vezes até redonda. Havia eiras redondas também. Era um chão duro, onde eles vinham, colocavam ali dentro o cereal, o trigo ou a cevada, eles colhiam lá e traziam e colocavam o trigo e a cevada. E eles faziam isso muito em alto de montes, inclusive, porque o processo de peneirar ou de triturar o trigo e a cevada precisava de vento. Então, eles batiam com umas talas, e a cevada, que era mais
dura do que o trigo, eles colocavam bois andando em cima, puxando uma tala de madeira, moendo aquilo, e fazia aquilo durante um tempo, e depois batia para soltar o trigo, e aí eles faziam o seguinte, eles pegavam garfos enormes com dentes de madeira, pegava aquela palha e jogava aquilo tudo para cima, e o vento soprando ia jogando a palha para fora da eira, e o trigo, os carocinhos de trigo e de cevada caíam de volta na eira. Era um trabalho penoso, era um trabalho árduo e era um trabalho longo. Passava-se o dia inteiro, do amanhecer até o anoitecer, para se peneirar, por exemplo, uma cevada ou um trigo. E nesse caso aqui já era o trigo, que significa que a cevada já havia sido colhida. Dá para saber, inclusive, a época do ano em que isso aqui acontecia, porque quando ele diz no verso 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Por que eu decidi ministrar sobre isso hoje? Porque o período do ano era exatamente esse que nós estamos. Lá era esse período do ano, porque era logo após o Pentecostes. Domingo passado nós celebramos o Pentecostes, né? Até ministrei sobre isso aqui. Portanto, já havia passado a data do Pentecostes e agora o trigo estava colhido, e então ele estava começando a trabalhar, a malhar o trigo no lagar, que já tinha passado Páscoa, já tinha passado a contagem do Homer, já tinha passado a colheita da cevada, e agora ele estava já malhando o trigo, portanto, que já havia sido colhido, não é? Além da eira, havia um outro espaço muito comum, que era o lugar onde eles preparavam as uvas, ou pisavam as uvas, para transformá-la em vinho, chamado lagar. O lagar era diferente da eira, porque o lagar normalmente era menor do que a eira, porque processava-se muito menos, a forma de processar as uvas era diferente da forma de processar os cereais. Normalmente eles pegavam as uvas e colocavam dentro desse espaço chamado lagar, e as pessoas ficavam ali pisando por cima, com os pés mesmo descalços, não tinha outro método. Era esse, as pessoas ficavam ali maçando aquilo, pisando aquilo, o dia inteiro também, e tinham uns pequenos corredores, uns pequenos canos, por onde o suco de uva escorria. E aquilo então ia caindo em algum lugar para eles recolherem e começarem o processo de fermentação, colocar nos odres para o processo de fermentação. Por que eu estou te falando isso? Para você entender uma coisa hoje. O lagar não era o lugar ideal para malhar o trigo. O lagar normalmente era pequeno, era menor do que uma eira. A eira tinha que ser maior porque a eira recebia um volume muito grande de palha, de cereal. E você sabe que para você tirar um carocinho de trigo assim, você precisa de um ramo de trigo inteiro. Para você tirar 5, 6, 7 carocinhos. Então, o volume de trigo, de palha, para gerar uma quantidade X de cevada ou de trigo é muito grande. Então, a razão do porquê Gideão estava malhando aquele trigo no lagar, ao invés de malhar na eira, é porque a eira era um lugar muito exposto. A eira era um lugar muito exposto, que normalmente, não 100% das vezes, mas normalmente tinha que ficar em alto de montes e às vezes até em cima das casas de algumas. A gente esteve lá em Israel e foi visitar vilas que foram descobertas. As casas eram todas feitas de pedra, todas feitas de pedra. Não tinha casas como a gente conhece hoje, de lajota, de tijolinho, com coluna aqui, coluna acolá. Não, era tudo feito de pedra, eram pedras empilhadas, e inclusive a parte de cima também normalmente era feito de pedra com palhas. E muitas vezes, quando as pessoas tinham inclusive um pouco mais de recurso, elas faziam em cima das casas lugares lisos onde elas podiam fazer o processo da separação do trigo ou da cevada e da palha. Então, quanto mais exposto, melhor, porque quanto mais vento, melhor.
para jogar para cima, o vento soprava a palha, porque a palha é leve, então o vento está soprando, a pessoa está jogando aqui para cima na corrente de vento. O vento está soprando a palha para fora da eira e o trigo e a cevada volta a cair na eira. Então por que Gideão não está malhando o trigo na eira, que era mais produtivo, que era o correto a fazer? Porque estava muito exposto. E ele entendeu que aquele não era o momento de se expor. Ele entendeu, eu não vou fazer isso na eira, embora seja o mais conveniente, porque não é o momento de eu me expor e de expor a minha família. Eu vou fazer isso de forma mais prudente, de forma mais cuidadosa. Eu vou fazer isso de tal maneira em que eu não seja visto, não seja percebido. Então, o versículo 11 diz, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Então ele estava debaixo de uma árvore, você percebe que havia algum tipo de bosque, alguma coisa ali, onde ele pudesse tranquilamente se esconder, fazer de forma segura aquilo que ele precisava fazer. E o que me chamou a atenção muito forte, a razão do porquê Deus, que aquele anjo do Senhor, era uma manifestação veterotestamentária de Jesus. Aquele anjo do Senhor era Jesus, antes da encarnação. Aparece para ele e ao invés de repreendê-lo, ao invés de dizer qualquer outra coisa que não fosse o que saiu da sua boca, ele vira para ele e diz, homem valente, varão valente, o Senhor é contigo, varão valente. Então o anjo do Senhor apareceu, lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga comigo, eu sou uma pessoa valorosa. Você não convenceu nem a mim, imagina o pessoal que está assistindo lá pela internet. Diga de novo, eu sou uma pessoa valorosa. Dessa vez eu fui atingido por algo muito simples, porque você sabe que a palavra de Deus, ela te comunica certas coisas, dependendo do momento em que você está vivendo. Por isso que a palavra de Deus é gloriosa, porque um texto pode significar algo para você hoje, daqui a um ano a situação mudou, é outra circunstância, você está vivendo outra realidade, aquele mesmo texto vai significar outra coisa para você. Aquele texto vai ter uma pegada diferente na sua vida, vai te comunicar algo diferente. E é o que está acontecendo agora, no momento em que nós, como comunidade imigrante, estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, a situação pela qual passa a nação, de um modo geral, e com tanta coisa acontecendo aqui e acolá, incerteza, insegurança de muita gente, eu estava pensando exatamente nesse texto a partir do momento que nós estamos vivendo. Duas coisas que eu quero destacar. A primeira coisa, há momentos na vida que a gente precisa de prudência. Há momentos na vida que precisamos de prudência. Ah, não, quer saber, quem manda aqui na minha eira sou eu, não sei o quê, papapá, eu vou malhar esse trigo na eira mesmo. Não, o texto diz claramente, olha bem, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Porque sucedia, verso 3, que semeando Israel, subiam os medianitas e amalequitas, e também os do Oriente contra eles. Punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Ora, ele sabia que havia um momento de dúvida, de incerteza, havia um momento de prova, que inclusive o próprio Deus havia permitido, porque aqui vai um outro princípio. Toda vez que eu começo gradativamente a relegar Deus a segundo, terceiro ou quarto lugar, e na vida de algumas pessoas ele já está lá no 35º lugar, toda vez que eu começo a relegar Deus a uma outra posição,
que não seja o primeiro lugar absoluto da minha vida, ele permite certas coisas para me dar um choque de realidade, para me despertar novamente, para me trazer de volta para o centro da sua vontade, para voltar a viver de tal forma em que não importa o que aconteça ao meu redor, ele ou a presença dele, a sua vontade, volta a ser ou continua sendo prioridade absoluta na minha vida. Toda vez que eu gradativamente vou me desviando para a esquerda ou para a direita, aquilo começa a entristecer o coração de Deus e ele precisa fazer algo para me ensinar a orar novamente, para ensinar a buscá-lo novamente, para me relembrar de onde vem o meu socorro. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, disse o salmista? Vai vir de onde o meu socorro? Vai vir do Congresso? Vai vir do Senado? Vai vir da presidência? Vai vir do prefeito? Vai vir do governador? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem, e eu preciso relembrar isso, gente. Eu na época da última eleição presidencial no Brasil, independentemente de ter havido fraude ou não, que os brasileiros, igrejas inteiras, fechadas, com as pessoas fazendo vigília na porta dos quartéis. Quem lembra disso? Lembram disso? No Brasil? E aquele movimento e tal. E eu lembro que eu calado, eu olhava aquilo, eu achava aquilo estranho. Mas como eu tenho uma presença ativa nas redes sociais, as pessoas me cobravam: pastor, você não vai dizer nada, você não vai apoiar, você isso, você não vai aquilo. Aí um dia, então, eu me pronunciei. Mas eu me pronunciei de uma forma que não agradou muita gente. Porque eles não esperavam que eu ia dizer o que eu disse. Eu falei o seguinte: deixa eu dizer para vocês uma coisa. Se a igreja do Senhor gastasse essa energia que ela está gastando em frente aos quartéis, nos altares, se a igreja do Senhor voltasse para as reuniões de oração, como ela está fazendo nas praças públicas, nos quartéis, aqui e acolá, clamando a generais por socorro, se a igreja lembrasse de onde vem o seu socorro, ela estaria de volta de joelho nos altares, clamando a Deus por uma intervenção. E eu disse aquilo, esse vídeo está gravado lá no meu canal, nunca apaguei, está lá até hoje, tá, eu recebi muita crítica. Não, porque nós somos... isso é um ato cívico, não sei o que, mas eu não estou criticando o ato cívico, eu estou mostrando como que é fácil você esquecer de onde vem o seu socorro. É muito fácil, gente. Nós somos assim. Esquecemos rápido. Quantos que saem do Brasil e vêm para os Estados Unidos e saem de lá, faz promessas que não sei o quê, que vai chegar aqui, que vai evangelizar, que vai fazer acontecer. Ah, se o Senhor me permitir entrar naquele país, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou te servir na tua casa e não sei o quê. Aqui não deve ter ninguém que fez esse tipo de voto, mas por aí tem muita gente. E quando estava cruzando a fronteira lá com o Ramírez... fez promessas diversas. Não, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me fizer entrar nesta nação, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou viver assim, eu vou não sei o quê, eu vou dar o dízimo, eu isso, eu aquilo. Promessas 1000, sim ou não? Não? Promessas 1000! E quando chega aqui, nós cansamos de ver isso, né? Quando chega aqui, aí começa, a vida vai levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é verdade? Aí vem o compromisso, vem a necessidade, vem as dívidas, vem o trabalho, vem o double shift, vem isso, vem aquilo. A realidade da nação começa a engolir os votos e o propósito que eu fiz no coração de que eu ia entrar nesse país e que eu iria arrebentar, que eu ia ser isso e aquilo, que eu ia ser muito usado por Deus, que Deus podia contar comigo nisso ou naquilo. A gente esquece com muita facilidade.
E se não é o seu caso, nesse caso específico que eu estou falando, certamente você pode buscar na sua mente aí, em algum momento da sua vida, quando você fez promessas para Deus que você nunca cumpriu, porque depois as intempéries da vida te fizeram esquecer. Jesus vira para os seus discípulos e diz: não estejais solícitos com o dia de amanhã. Você vê que ele está falando do dia a dia normal. Ele não está nem falando de uma situação como essa que estava vivendo Gideão, que era um caso especial. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje, uma situação atípica, muito especial, envolvendo a classe imigrante nesta nação. Mas nesse caso de Jesus, ele não estava nem falando disso. Ele está falando das preocupações do dia a dia. Ele está dizendo: não estejais solícitos, ou seja, não estejam preocupados com o dia de amanhã. Ou seja, para Jesus, nem a preocupação com o dia de amanhã faz sentido para ele. Quando eu estou, de fato, aliançado com ele, com o nome dele no topo da minha lista de prioridades, quando o meu coração está 100% voltado para ele. É fácil? Não, porque se fosse fácil, a Bíblia não diria tanto para eu fazer. Aquilo que é fácil acontece automaticamente. E a Bíblia me chama a atenção, me corrige, me orienta, me discipula. E exatamente porque não é simples. As coisas do dia a dia são muito complicadas. Quando você paga o aluguel no dia X, no dia 1º, dia 2 ou 3, seja lá o dia que você paga o aluguel, o que você já foca? Você já foca no próximo. Que você já sabe, meu Deus, daqui a 30 dias, 28 dias, eu vou ter que pagar o próximo, o mortgage ou o aluguel. Não dá para descansar. Tem que produzir, tem que trabalhar, porque senão como é que eu faço? E é disso que Jesus está falando. Jesus não está aqui vaticinando a preguiça. Jesus não está dizendo: não, preocupe com isso não, que aluguel, que nada e tal, vocês estão solícitos por quê? Não é nesse sentido que ele está falando. Não, tranquilo, se você não conseguir pagar suas contas, tranquilo, vai aparecer alguém e vai pagar para você. É disso que Jesus está falando? Não! O que Jesus está falando é de um tipo de solicitude que é produto de uma inquietude da alma. Seu espírito está inquieto, mas está inquieto por quê? Por que ele está inquieto? Porque uma coisa é você fazer a sua parte, e você cair em campo e trabalhar, e vai lá visita o cliente, vai lá e limpa a casa, e vai lá e faz isso, vai lá pinta a parede, vai lá troca o saire, faz o que tem que fazer, muito bem. Mas no seu coração, o seu descanso, a sua confiança está no Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Salmo continua: não deixará vacilar o meu pé e tal, aquele que me não dormita, aquele que me guarda, o guarda de Israel e tal. Ou seja, o salmista está praticando, na verdade, o que eu estou pregando aqui. Não é que ele era um super, hiper exemplo de tudo. Não, ele está praticando, porque ele começa a ministrar a sua própria alma. Confia no Senhor, ó minha alma, confia no Senhor. Ele está reeducando a sua alma a lembrar que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Quantas pessoas que acordam, tem arma guardado lá no quarto e acorda no meio da madrugada e tem um ladrão dentro do seu quarto. Já armado, já pronto para executar ou fazer uma coisa qualquer. Ou seja, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não adianta ter pistola, não adianta ter rifle, não adianta ter nada, se o Senhor não proteger a sua casa. E proteger a sua casa aqui não é só guardar a sua casa de um possível ladrão que vai entrar. Não, é de toda sorte de surpresas. De acontecimentos, de coisas que podem acontecer, porque a vida é cheia de surpresas. Quem está me acompanhando, Jesus?
E aí eu tenho que ter cuidado, porque, olha bem o verso 2, que coisa louca isso aqui. Eu fui atingido por isso aqui hoje. Diz assim, e prevalecendo a mão dos midianitas contra Israel, prevalecendo a mão dos midianitas contra Israel, engraçado como que o texto se comunica, porque o texto bíblico, nada no texto bíblico é por acaso. Esse texto poderia estar escrito de várias formas. Poderia estar dizendo, prevalecendo os midianitas, ou prevalecendo as armas dos midianitas, prevalecendo o exército midianita, mas o texto diz, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Porque mão tem significado. Quando você sai de casa pela manhã para você executar mais um dia, para você ir visitar mais um cliente, para você executar um trabalho, terminar um trabalho. Um amigo meu, um pastor amigo meu, que é dono de uma companhia de pintura, e falando comigo assim, rapaz, eu estou precisando de gente, onde eu não estou conseguindo arrumar gente e tal. Mesma história aí dos demais aí, né? E ele falou, rapaz, eu preciso terminar o trabalho lá, rapaz, eu preciso terminar aquele trabalho, porque eu marquei data com o dono da casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não estou podendo ficar lá muito tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer e tal. Aí eu fiquei pensando nisso. Ele está em busca de quê? Ele está em busca de mãos. Mãos que executem. Mãos que façam acontecer aquilo que ele precisa que aconteça. Então, mãos aqui fala de produção, fala de execução. Fala, inclusive, de poder, de domínio, porque com a mão se faz muita coisa. Com a mão você estende a mão e salva uma pessoa de um buraco. Mas com a mesma mão você puxa um gatilho e mata uma pessoa. Mão fala de poder. Mão fala de domínio. Mão fala de pressão. E o que o texto está dizendo é que Israel estava debaixo de tamanha pressão que já eles estavam completamente dominados. E a prova disso é o que o texto diz logo em seguida, olha isto. Diz que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas. Quem fez as covas? Não, deve ter sido os midianitas que fizeram as covas. O inimigo fez as covas. Foi Satanás que fez as covas. Quem fez as covas? Os próprios israelitas. Sabe aquela velha história? Fulano está cavando a sua própria cova. Não tem um dito assim que a gente diz? Ó, eu te avisei que você estava cavando a sua própria cova. O que esse dito diz? Significa que chega a um ponto de desorientação e de desilusão e desesperança quando a pessoa não sabe mais o que fazer. Aí eu volto para o mesmo ponto anterior, que é a restauração da minha confiança em Deus. Gente, nós somos igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o organismo mais requerido a confiar em Deus. Olhem para mim. Se nós não confiamos em Deus, não somos igreja. Nós somos qualquer outra coisa. Lions Club, maçonaria, agremiação não sei de quê, qualquer coisa. Mas para sermos igreja, nós precisamos confiar no Senhor que fez os céus e a terra. E dizer, Deus não falha. E quando Ele permite algo que eu não entendo, quando Ele permite algo que eu não consigo entender, ainda assim eu vou crer nele. Porque o fato de eu não entender não significa que Ele não esteja no controle daquilo que está acontecendo. Estava falando com uma pessoa essa semana falando sobre isso. A pessoa passando por uma situação muito complicada. E aí a pessoa falou assim, mas então, pastor, eu não entendo. Por que Deus permitiu algo assim? Eu falei, o fato de você não entender por que Ele permitiu não significa que Ele não tenha permitido. Não significa que Ele não esteja bem no centro disso. No controle absoluto disso que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque a nossa compreensão é muito limitada, gente. Se depender de eu entender tudo que Deus está fazendo, então acabou. Eu tenho que jogar a toalha.
se a minha fé depender de eu entender sempre o que Deus está fazendo. Sabe o seu cachorrinho? Quem aqui tem um petzinho, um cachorrinho, um gato, alguma coisa? Tem quantos? Tem uns 4 ou 5 aí? Você tem um petzinho, seu petzinho te ama, confia em você, é ou não é? Mas ele entende tudo que você faz? O seu pet entende por que você sai de casa e fica 8 horas sumido? Sim ou não? Não. Tem como você explicar para ele? Falar, não, eu trabalho, eu tenho que ir na rua, eu faço isso, eu faço aquilo, para poder arrumar dinheiro, para comprar ração, para pá. Hã? Tem jeito, mas adianta? Adianta? Não. Por quê? Porque a sua mente é infinitamente superior da mente daquele animalzinho. Não tem como o Pablo sentar com o Mike, né? O Bari. O Pablo sentar com o Bari no sofá. A Luciana sentar com o Max. Fico olhando esses videozinhos de animal. Eu tenho uma coleção de videozinhos de animais no meu telefone. Uma coleção. Tudo quanto é videozinho de papagaio, de não sei o quê, de cachorro, de gato. Eu acho tudo muito bonitinho. Os animaizinhos, como que eles reagem. Mas eu não posso esquecer que a diferença cognitiva de uma mente humana para uma mente de um animalzinho aqui, há um abismo de distância entre uma mente e a outra. Então não dá para o dono explicar para o animalzinho, tudo explicadinho. O animalzinho virar para o dono e falar, au, 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 eu só vou confiar em você, au, 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 se você me explicar tudo que está acontecendo. Só se você me explicar tudo, aí eu vou te amar e vou confiar em você. Então nunca vai haver relação entre pet e dono. E se eu te falar que o abismo que existe entre a mente do Pablo e a mente do Bari, existe um abismo entre essas duas mentes. E se eu te disser que o abismo que existe entre a mente de Deus e a sua é infinitamente maior do que o abismo que há entre a sua mente e a mente de um gato. Porque a sua mente não é infinita, nem a mente do animalzinho. Ainda assim há um abismo gigantesco. Agora imagina o abismo que há entre você e Deus. Se você for depender de entender tudo, eu só confio se eu entender tudo. Você imagina? Ou seja, pode encerrar essa relação agora mesmo. Senão não tem como viver junto. Eu vivo com a Zanda há 40 anos, eu não entendo tudo dela ainda direito. Tem coisas que eu não entendo ainda. Sim ou não? Meu filho, não dá para entender tudo, agora eu quero entender Deus. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Vocês estão entendendo, gente? Fazendo vocês rir um pouquinho para poder a pílula descer mais fácil, que eu sei que a pílula é grande. Aquela pílula do Matrix, né? É a pílula azul ou a pílula vermelha, né? Eu estou dando para você que agora a pílula vermelha. Engole. Engole. Aí o que acontece quando eu perco a esperança? Sabe o que acontece, Andréia? Eu cavo a própria cova. Olha o que o texto diz. Israel começou a cavar a própria cova. Olha bem isso aqui, gente. Será que é só na minha Bíblia que está escrito isso aqui?
E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si as covas. Fizeram para si as covas. A desesperança, pastor, a desesperança é um negócio tenebroso. Porque desesperança gera uma série de doenças emocionais. A desesperança. Falta de confiança, falta de dependência de Deus. E isso eu estou dizendo para todos nós. Pregador nenhum pode se colocar numa posição de o único inatingível numa situação como essa. Não. A gente passa a semana lá em casa também preocupado, sobressaltado e tal, orando por todo mundo, Senhor, que todo mundo chegue em casa seguro esta noite e tal. A gente fica sempre atento ali no telefone e sempre preocupado com todo mundo, é verdade. Mas eu preciso traçar uma linha clara, uma linha divisória entre uma preocupação natural, algo humano, cotidiano, que é normal, que é natural, para uma perda radical de esperança, quando a vida não faz mais sentido, quando eu já não sei qual é o próximo passo que eu vou dar, porque eu já não tenho mais esperança. Quem está me entendendo, gente? Eles fizeram para si as covas. Agora, aqui vai, eu vou voltar agora no versículo 11 e 12, porque aqui está algo fantástico em Gideão. Por que o Senhor se aproximou de Gideão, que estava lá debaixo de uma árvore, atrás de um tocozinho lá, o Valtaí, e um carvalho lá, o cara lá, a eira lá bonitona, no alto do monte, o vento passando, e ele lá escondidinho, lá moendo e tal, e de olho. Aí o Senhor chega para ele e fala assim: rapaz, você é valente, hein? O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí nem ele entende. Ele fala: como assim o Senhor é comigo? E as promessas, o que foi feito das promessas que me disseram, que o Senhor disse, que o Senhor fez, que o Senhor nos tirou da terra do Egito, e está parecendo agora que o Senhor abandonou o teu povo. Por que Deus se aproximou daquele moço e chamou ele de valoroso, varão valoroso? Sabe por quê? Aqui está o segredo. Ele sabia do perigo, ele estava agindo com prudência, porque subir lá no alto do morro, visível para todo mundo, começar a jogar palha para cima, e que os midianitas estavam tudo escondido lá, tudo acampadinho lá no canto de olho, com binóculo. Binóculo e fuzil AR-15, luneta olhando, procurando. Então não era prudente ir lá para o alto do monte, para o telhado da casa, jogar palha para cima. Não era prudente. Ele entendeu isso. Mas, por outro lado, ele também entendeu que a vida não pode paralisar. Eu não posso paralisar a minha vida por causa de um risco, por causa de um perigo, porque seja lá o que for. Porque quando eu paraliso a minha vida, significa que eu perdi a confiança no dono da vida. Eu perdi a confiança em Deus. Então, meu filho, olha bem, olha a diferença, você está entendendo? Por que Deus escolheu Gideão e não qualquer um outro? Porque os outros já estavam cavando covas. Os outros estavam cavando as próprias covas, enquanto que Gideão falou: quer saber de uma coisa? Lá em cima eu não vou não, porque é imprudente. Mas quer saber? Eu vou malhar esse trigo aqui no lagar. Eu não vou parar, não. Não vou parar de malhar o meu trigo, não. Não vou fazer onde é imprudente, mas vou fazer. E pegou lá, para malhar um trigo no lagar, não sei se pudesse achar aí uma foto aí, colocar aí lagar dos tempos bíblicos, e jogar a foto ali, você vai ver, era um lugarzinho pequenininho, gente. E o cara tinha que chegar ali, trabalhar apertadinho aqui, vai, ajeita ali, corre para lá e tal, para tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele não queria deixar de fazer. E aí é tão interessante. Como que Deus não é afetado, né? Como que Deus não é afetado pelas circunstâncias? Verso 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho.
Tranquilão, irmão Ruth. Chegou, ao invés de chegar apavorado. Gideão, tá tranquilo aí, Gideão. Gideão, você tá malhando, né? Gideão, ó, cuidado, hein? E tal. Não, o anjo chega, tranquilo. O carvalho tá ali, o anjo vem. Puxa um toquinho. Senta. E fica assistindo a cena. Diga comigo, Deus está sempre tranquilo. Deus não se sente pressionado. Olha aqui, ó. Acho que não dá para ver, talvez dá para todo mundo ver o tamanhozinho do lagar. Olha o tamanhozinho do lagar. Olha isso. Essa foto que você está vendo aqui é a foto da prudência. É o símbolo de uma pessoa prudente. Sabe que há momentos na vida que não é prudente fazer certas coisas. Mas que ele não vai parar de fazer. Porque a mão do Senhor está sobre ele. Porque o cara acreditava que a mão do Senhor estava sobre ele. Tem mais alguém aqui que acredita que a mão do Senhor está sobre a sua vida? Sobre a sua casa? Está a mão do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família? A mão do Senhor está sobre o Telei ainda? A mão do Senhor está sobre a família da Sueli ainda? A mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre as famílias, as pessoas que estão sendo afetadas aí pelos Estados Unidos afora. Está assim ou não? Jesus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se. Veio e assentou-se. E esse anjo, ele apareceu. Olha ali, gente. Olha isso aqui, gente. Uma eira, ela era pelo menos 10 vezes em proporção o tamanho disso aqui. No alto de um monte. E o cara pensa, lá para cima eu não vou mesmo. Lá para cima eu não vou não. Mas quer saber? Eu vou ali para debaixo daquele carvalho, onde está aquele lagar. Olha lá a eira. Olha a eira. A eira era um lugar de exposição. Aí vem um outro raciocínio, né, que me vem à mente. É que também eu tenho que ter cuidado. E isso aqui não é realmente para todo mundo. Alguém em algum lugar vai pegar essa palavra e vai entender. Porque não é uma palavra para todos. Mas tem que ter muito cuidado, porque o lagar também é uma espécie de desafio divino para quem gosta de exposição. Quem gosta de projeção. Ah, não, eu vou malhar o trigo na eira, porque lá é grande, e eu vejo a cidade inteira, todo mundo me vê o garfo que eu tenho e tal. Ali todo mundo percebe que eu estou malhando trigo. Mas em momentos de perigo, de riscos. Diga comigo, há momentos que se expor não é o caminho. E engraçado que isso acontece conosco em todas as áreas da vida, gente. Nós passamos um período, é ou não é? A gente saiu do Brasil, veio para cá, 20 e tantos anos atrás, vai fazer 26 anos. E chegamos aqui, a gente saiu de um ministério muito ativo, chegamos aqui, caímos no anonimato. Ninguém conhecia a gente, aquela coisa, sumido, e tentava fazer as coisas, não rendia, e a coisa não avançava, a gente caiu no ostracismo, caiu anos e anos e anos e anos malhando o trigo num lagarzinho desse tamanho. As coisas não prosperavam, não frutificavam.
Então eu tenho o sentimento, quando eu olho... Cadê? Quando eu olho, volta na outra. Quando eu comparo essa foto com essa foto, eu entendo que Gideão, Gideão tinha um coração único, diferente, porque você vê que a preocupação dele não era de projetar o que ele estava fazendo. Ele não estava com essa preocupação de que as pessoas vissem o que ele está fazendo. Não, eu só faço se projetar. Não. Ora, ia ter que comer, ia chegar a hora que ia faltar trigo, ia chegar a hora que ia faltar cevada. Os midianitas não pareciam que estavam indo embora no dia seguinte. Eles estavam acampados no vale lá embaixo. Então o que ele pensou? De forma prática, de forma sábia e de forma humilde. Quer saber de uma coisa? Eu vou malhar aqui um quinto do trigo que eu malharia, mas eu vou malhar, pelo menos trigo eu terei. Não importa se alguém vai ver, se alguém vai perceber, eu vou malhar. E enquanto ele está malhando o trigo, o que o pessoal está fazendo ao redor? Cavando covas. Cavando covas. Aí depois a pessoa reclama porque caiu na própria cova. Aí tropeçou, caiu na própria cova. Ah, porque Deus me abandonou, porque Deus não se importa comigo. Não, 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 não. Você cavou a própria cova. Sim ou não? O Pablo ia cavando a própria cova. Mas Deus guardou ele. Amém? Como guardou a Cida, que a Cida é que fica arrancar os cabelos lá, né? Pergunta para... Ah, meu Deus! Pablo caiu na cova. Meu Deus do céu. Aí quando eu... Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, vírgula, para salvar dos medianitas. Salvar, tipo, aqui vocês não tocam, não. Não vem que não tem. Eu não consigo enfrentar vocês na espada, porque se você ler o texto todo, você vai ver que era mais de 115 mil. 72 mil midianitas, mais os filhos do Oriente, mais tinha um tanto lá que dava 115 mil inimigos. E quando Gideão foi reunir os guerreiros, com muito esforço, ele conseguiu reunir 32 mil. Então já estava ruim, não é? 32 mil contra 115. Estava ruim, sim ou não? Mas ainda podia piorar bastante. Porque quando Deus falou, diga para os covardes voltarem para casa. Diga para os covardes irem embora. Que ele vira para o grupão falar, os covardes podem ir embora. Eu acho que ele estava esperando ir os 15, 25, mais ou menos. Os covardes podem ir embora. Meu amigo, 22 mil foram embora. Você sabe o que é você em cima de um monte olhando assim e 22 mil pessoas darem as costas para você e começar a ir embora, porque são covardes? 22 mil pessoas. O cara tinha acabado de encontrar o anjo. O anjo chamou o cara de valente. Agora de 32 mil ele vê aquela debandada geral. Nós fomos lá, né, no Monte do Precipício, a gente vê lá embaixo o vale, né? Você chega lá em Nazaré, sobe o chamado Monte do Precipício, de onde eles tentaram jogar Jesus lá de cima. E quando você olha lá longe assim, você vê o lugar onde Gideão separou os soldados. Lá em Israel. Um campo aberto, que fica perto do campo do Armagedon, o vale de Jezreel.
O Vale de Jezreel está à direita, assim, um campo enorme, gigante. À esquerda, um pouco mais à frente, está esse lugar onde Gideão provou os seus soldados. É um campo aberto, gente, é um lugar assim, e ele está aqui em cima aqui da planície, ele fala assim, os covardes podem voltar, quem tiver com medo aí pode voltar. 22 mil pessoas. Então estava ruim, 32 mil contra 115? Agora ficou bem pior, porque era só 10 mil contra 115 mil. Quem está entendendo, gente? Aí Deus, tá ruim, já tá pior, não tá? Mas ainda pode piorar bastante. Que Deus vira para ele e fala assim, Gideão, tem gente demais ainda. Tem gente demais nesse negócio aí ainda. Sabe por quê, Gideão? Porque se eu der a você a vitória com esses 10 mil que tem aí, eu conheço vocês. Sabe o que vocês vão dizer? Vocês vão dizer que foi o braço de vocês que venceram essa guerra. Vocês vão dizer que é porque vocês são os melhores espadachins do Oriente Médio. Vocês vão dizer que vocês são os feras, que vocês lutam demais. 115 mil para 10 mil, quer dizer, cada um mata 11,5. Pensa bem, o cara tem que ser um hiper espadachim. Cada um tem que matar 11,5 e não pode morrer nenhum, porque senão os 11 dele caem no ombro do outro. E aí Deus fala, Gideão, tem gente demais. Faz o seguinte, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Faze-os descer as águas, e ali o provarei. Diga comigo, a sede é o segredo. Você está entendendo agora por que toda a trajetória se deu para essa separação à margem do rio? Essa separação. Faze-os descer as águas e ali os provarei. Olha como que Deus não é gente. Deus não tem juízo humano pelo menos. Que agora ele pega esses 10 mil enfileirados na margem de um rio, irmã Ruth, aqueles 10 mil. Aí Deus fala com ele, fica de olho, porque aquele que largar a arma do lado e começar a fazer lambança no rio, você pode mandar embora. Agora, aquele que segurar a arma numa mão e trouxer a água à boca e lamber como faz o cão, esse você separa. Separe aquele que ao beber a água não deixa cair a arma. Separa aquele que ao matar a sede, ele não ignora o risco e o perigo, a possibilidade de um ataque inimigo a qualquer momento. Por isso ele não larga a arma. Alô? Porque quando eu largo a arma, me empresta aqui, pastor. Essa é a minha espada. Essa é a minha espada. Quando eu largo essa espada, porque o perigo está não sei aonde, porque o ciclano falou, porque o Betrano disse, porque a minha fé, porque faltou o dinheiro, porque o trabalho está ruim, seja lá o que for, e eu largo essa espada, que é a única espada que pode me defender de um ataque iminente do inimigo. A palavra de Deus. Esta palavra aqui dentro do meu coração, que é o que me mantém de pé, vivo, caminhando, com esperança. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Há textos na Bíblia para tudo aquilo que eu preciso, seja qual for o momento que eu estou passando, essa espada me socorre. E ela é a única arma que ao mesmo tempo é escudo e espada. A mesma arma. Eu não conheço nenhuma outra arma que ao mesmo tempo que é escudo, defesa, também é ataque. A Bíblia Sagrada é a única arma. Então, meu irmão, você vai tomar. Chegou a hora de tomar água na beira do rio.
Bíblia na mão, espada na mão, água na boca com a outra mão, e diz a Bíblia, como faz o cão. Só que talvez, tinha 10 mil, Gideão imaginou que pelo menos uns 8.500 sobraria, uns 9.200. Sobraram quantos? 300 homens. Você consegue entender que de 32 mil, isso me dá um apavoramento. De 32 mil, só tinha 300 homens naquele grupo que sabia beber água sem deixar a arma cair. Meu Deus, isso é 1%, não é isso? 30 mil, 3 mil dá 10%, 300 é 1%. 1%. 1%. 1% que sabia acordar de manhã e antes de ir para a batalha pegar e falar assim, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembrar da Bíblia. Sair, entrar no carro e ao invés de botar lá o Zezé de Camargo e Luciano, entre tapas e beijos. Não, ele põe lá um louvor, uma adoração, um texto bíblico. Meu Deus. Coloca um estudo bíblico. Quanto tempo? Ainda mais aqui, né? Que você sai de casa às 6 da manhã para chegar às 8h30 no trabalho, né? Meu Jesus amado. Fui dar um help para esse amigo meu lá em New Hampshire. Senhor da glória, eu saía de casa, chegava 2 horas depois no local. Aquela luta, entra aqui, vira ali, aí para aqui, 10 minutos, não sei o que, vai, manda mais um pouquinho. Jesus amado, até lá, eu ouvia 2 estudos bíblicos, eu ouvia louvor de mais 5 pessoas, e ficava no carro ali tranquilo, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando, usufruindo daquilo que vai me fortalecer. Meu Deus, faze-os descer as águas. Manda eles descerem as águas, eu vou provar eles lá. Tem certeza, senhor? O senhor não quer provar eles mandando fazer embaixadinha, mandar fazer, como é que chama? Aquele coisa que faz assim, como é que chama? Flexão. Tem certeza? O senhor não quer mandar todo mundo fazer 150 flexões? Não. Você vê que nem os nomes eu sei, né? O senhor não quer que manda dar uns piques, senhor, para ver quem consegue correr 100 metros rasos? Não. O senhor não quer que faz um teste de flecha para ver quem acerta o alvo? Não, Gideão. Senhor, lança, que tal lançar, jogar a lança para ver quem acerta? Também não, Gideão. Manda eles deitarem, manda eles descerem ao rio e beber água. Eu direi para você quem daquele grupo vai te ajudar a vencer essa batalha. 300 homens. Aí quando termina a prova que Gideão está esperando o resultado, Deus fala para esse Gideão, com esses 300, eu te darei vitória sobre os midianitas. Sobre os 115 mil. Você está entendendo? Olhem para mim. Você está entendendo que em momentos como esse, a vitória nunca é humana? Você está entendendo isso, sim ou não? Há momentos na vida que requer sobrenaturalidade. Não são coisas humanas que vão resolver o problema. Tem que ser algo sobrenatural. E Deus faz questão que seja assim, porque se tem uma coisa que Deus não compartilha com ninguém é a sua glória. A Bíblia diz, a minha glória eu não darei a outrem. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Quando chegar o tempo de bonança, que os que resistiram estiverem firmes de pé,
Deus quer que você e qualquer um outro diga: isso aqui foi o Senhor que fez. Isso aqui não é o fulano, não é o político ciclano que deu a ideia, não é o Beltrano que escreveu a lei. Quem fez isso foi Deus. Porque passamos por uma crise que poderia ter terminado muito pior, mas houve a intervenção do Senhor, que fez os céus e a terra, digam graças a Deus. E aí, Gideão faz aquela reclamaçãozinha básica, né? Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Está vendo aqui a semente da teologia coaching, da teologia da prosperidade? Olha bem, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Porque hoje existe uma teologia diabólica, que é o seguinte: se tem alguma coisa na sua vida que não deu certo, é porque ou você está em pecado, ou então Deus te abandonou. Entendeu? Isso é uma teologia do inferno. Isso nasceu lá na câmara esquerda do canto do inferno. Porque isso é antibíblico. O que Deus falou de Jó para o próprio diabo? Viu lá meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal? Aí o diabo vem com as gracinhas e tal. Deus permitiu? Permitiu. Aí você fala assim: mas eu não entendo o que Deus permitiu. Mas quer que eu te diga uma coisa? Hoje, depois da história passada, que o diabo olha para aquele livro, que é sustento, fortaleza, socorro, amparo para tanta gente, já há milênios. Você pode ter certeza que o diabo lamenta ter incitado Deus até hoje, quando ele olha para aquele livro e vê quanta gente foi fortalecida lendo o livro de Jó. Até hoje ele deve falar: caramba, por que eu não fiquei calado? Porque tudo que o diabo investe contra mim e contra você, ele não sabe do que Deus é capaz de reverter amanhã. Ele não sabe que Deus pode reverter aquilo e tornar aquilo um pesadelo para ele mesmo. Aleluia. Deus é Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ora, porque o sol nasce para todos, assim como a chuva cai sobre todos. Quando o sol sobe de manhã cedo, que você abre a janela, meu filho, o macumbeiro, o crente, o fiel, o infiel, o ladrão, o pedófilo, todo mundo abre a janela, o sol está lá. Quando chove, chove sobre o telhado de todos também. Então não é isto que determina absolutamente nada, se Deus está contigo ou não. A diferença é a intervenção de Deus para aqueles que o amam e o temem. Essa é a diferença, digam graças a Deus. E o que é feito de todas as tuas maravilhas e tal. Aí quando ele faz toda essa reclamação, que é uma reclamação, mas tudo bem, é uma reclamação até justa para quem estava passando pelo que ele estava passando. Para quem estava passando pelo que ele passava naquele momento, ele, o seu povo, sua família, sua tribo, pelo que eles estavam passando, meu Deus, como que eu vou dizer que eu não vou entender por que Gideão está dizendo o que está dizendo? Não quer dizer que estava certo, mas eu entendo o porquê ele estava dizendo as coisas que estava dizendo, diante do que ele estava passando. Eu não vou fingir aqui ser um super isso ou super aquilo. Fico imaginando se eu estivesse na situação de Gideão. Será que eu estava pelo menos malhando o trigo no lagar? Pelo menos isso eu estaria fazendo? Ou eu estaria também com a minha covazinha já cavada, escondido num porão qualquer? Aí o verso 14, e eu vou terminar com isso para não estender, eu não quero passar do horário, mas no verso 14, o Senhor diz, olha bem que coisa, gente, que coisa, a gente precisa aprender muito com Deus, muito, 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 muito. No verso 14 diz, então, depois de Gideão apresentar toda essa lista de coisas, depois de Gideão desabafar, fala, como assim o Senhor é conosco? Como?
Então por que essas coisas estão acontecendo se o Senhor é conosco? Olha bem, quando Jesus foi batizado, Jesus foi lá, encontrou com João Batista, na beira do Rio Jordão. Está lá o Rio Jordão para todo mundo ver. Você pode ir lá, inclusive, batizar lá, fazer um batismo simbólico lá. Está lá o mesmo lugar. Jesus chega naquele lugar. João Batista batiza ele. Aí diz a Bíblia que quando ele saiu da água, o Espírito Santo, de forma visível aos olhos de todos, desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Todo mundo viu aquela espécie de uma névoa, assim, de uma névoa, uma fumaça descendo sobre Jesus, assim, e se acoplando a ele. Naquele momento, pronto, ele estava absolutamente sob controle do Espírito Santo. Mas olha o que o texto diz em seguida. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. O versículo seguinte diz, o Espírito desceu sobre ele e o Espírito o conduziu ao deserto. Como assim? Mas não era para o mall? Não era para o shopping? Não era para o site do Amazon? Hoje em dia é tudo diferente, né? Não vai demorar muito, os shoppings vão tudo acabar, você vai ver. A vida muda muito rápido, né? Tecnologia muda tudo. Então, se o Espírito vier sobre mim, ele não vai me levar para o shopping, para a loja da Prada, para Louis Vuitton. Não, nem sempre. Às vezes ele te leva para o deserto mesmo. Às vezes ele te leva para o deserto. Que lá no deserto ele vai revelar a verdade sobre você e ele vai te revelar a verdade sobre ele mesmo. E quando você voltar de lá, meu filho, só de você olhar para o enfermo, o camarada já salta da cadeira de roda e é curado. O cego enxerga. O paralítico anda. Ele andava sobre as águas e ficava todo mundo impressionado. Como? Quem é esse homem? Você vê os próprios discípulos, depois de um tempo com Jesus, que ele levanta no barco, tá a água agitada, o vento soprando, aquela coisa, e todo mundo apavorado. Senhor, não te dá que pereçamos. Ele levanta e fala, vento, cala a boca. Essa na versão brasileiríssima, super hiper atualizadíssima. Na versão corrigida diz, vento, aquieta-te. Vento. Ele se levanta e diz, vento, chega! E o vento... Aí os discípulos, que já estavam com ele há 1 ano e meio, olham um para o outro e dizem assim, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é? Quem? Você sabe o que é? 1 ano e meio, 1 ano e meio. De repente, nós estamos aqui esse tempo todo e Deus faz algo, Deus usa alguém, Deus pega aí o Valtaí, Deus pega alguém aqui, faz algo extraordinário. Eu falo, gente, quem é esse Valtaí? Esse eu não conhecia. Quem é esse Alexandre? Quem é essa Cida? Ah, não estou falando da história, eu brinco, mas é verdade, né? Logo depois que o Tele foi pego, no dia seguinte, eu estava em São Paulo, eu abro o coisa, quem é que está fazendo o Grupo Café? Sueli. Aí eu falei, meu Deus, quem é esta Sueli? Quem é esta? Porque cá para nós, está lá a Sueli, todo dia sentada naquela cadeira ali, quietinha, mal ouve a voz da Sueli. Eu não tenho como medir a fé dela, a não ser num momento como esse. No dia seguinte, o marido estava preso. No dia seguinte, ela tinha todo o direito de falar, pastor, não tem condições, eu vou para o grupo pequeno hoje não. Manda alguém lá, manda a Cida se virar. E eu ia falar, não, minha filha, fica em casa, é isso mesmo, cuida dos seus filhos aí e tal, fica tranquilo. Zandra, vai lá e resolve. Eu abro a foto, tá lá a cara da Sueli na foto. Fazendo a célula.
Eu estou dando um exemplozinho pequeno para você entender. Aqueles homens andando com ele 1 ano e meio, e agora eles falam assim: quem é esse homem? Como assim que ele fala com o vento e o vento ouve? Ele fala com o mar e o mar ouve. Aleluia, Jesus. Mas isso foi depois de quando? Depois do deserto. Isto foi depois do Espírito conduzi-lo ao deserto. Quando ele volta do deserto. Ah, meu filho, segura, porque o negócio vai ficar feio. Ou bonito. Quando ele volta do deserto. Vou te dizer uma coisa, isso é profético. Quando passar esse deserto, você será irreconhecível. Porque Deus vai te abençoar de uma forma. Todos aqueles que não desistiram, todos os que creram, todos os que esperaram nele, todos os que beberam água com a arma na mão, depois do deserto, vão olhar para... Muita gente vai olhar para você e vai ficar surpreso. Uau, que coisa tremenda, o que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida é realmente impressionante. Você vai agradecer, muito obrigado e tudo, mas cá dentro você sabe, mas eu sei os 40 dias que eu passei no deserto. Eu sei o que eu passei lá. As bestas feras, o sol causticante. Meu Deus do céu, você chega naquela região lá, você vê que coisa louca, aquele sol, parece que tem um sol para cada pessoa. E deserto não tem esse nome à toa. Você chega lá, tem uns arbustos desse tamanhozinho assim, uns negócios que parece arame, parece nem planta. Mas nada, não tem uma árvore, não tem nada. Coloque-se de pé neste momento. Oh, santo, 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 santo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. O Senhor está neste lugar. Olha o verso 14. Então o Senhor... Verso 14. Então, depois de toda essa reclamação de Gideão, diz: então o Senhor olhou para ele. O Senhor olhou para ele. Levante a sua mão. Isso é muito profético. E diga comigo: eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu sei que Ele me vê. Eu sei que Ele me conhece. Eu sei que Ele não me esqueceu. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura eu não estou te enviando? Vai nesta tua força. Que força? A força capaz de malhar o trigo, nem que seja no lagar, de não parar de malhar. A força de discernir o que é prudente e o que é imprudente. A força de entender que a eira não é uma opção neste momento de risco. É essa força. Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?